Hebreus capítulo 9, versículo 24 em diante. Hebreus capítulo 9, versículo 24 em diante. Vamos orar. Ó Deus, eu te peço por este culto, que já começamos, já te louvamos. Vamos agora ler a tua palavra em várias passagens e compartilhá-la, e queremos pedir um sinal, que o Espírito Santo simplifique a tua palavra para que possamos compreender algo mais para nós hoje. Que o Espírito Santo fale com cada um que entrou aqui hoje, deixando claro aquilo que é essencial para uma tomada de decisão. Em nome de Jesus. Amém. Diz a palavra: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro. Hebreus capítulo 9, versículo 24 em diante. Vou ler de novo. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós, por mim. Essa parte eu estou acrescentando aí, mas você pode colocar o seu nome aí, pode dizer por mim. Cristo entrou no santuário, no céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos, com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas. Uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Amém? João Batista, o primo de Jesus Cristo, que veio para preparar o caminho do Senhor, ele era a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho. Ele veio com a mensagem de arrependei-vos. João Batista, batizando no Rio Jordão, as multidões vinham para ser batizadas, um batismo de arrependimento, porque ele falava que as pessoas precisavam se arrepender dos pecados. E aí, quando Jesus chega para ser batizado também, apesar de que Jesus não tinha pecado algum, mas João Batista disse para ele: eu é que preciso ser batizado por você, e você vem para eu batizar você? E Jesus diz: não, deixa estar, porque ele tinha que passar por aquele momento da sua vida. Mas João Batista, olhando para Jesus, um dia disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista avisa, ele é o Messias. Nos dias que temos passado, esse finalzinho de semana, as igrejas cristãs comemoram a Páscoa e ressurreição de Jesus. Aliás, nos Estados Unidos, que há muito tempo atrás passou por avivamentos, muita gente se convertendo, mas ultimamente os Estados Unidos, pelo menos os americanos, não estão muito firmes na fé. Alguns deles deixam na igreja a Bíblia. Toda vez que eles vão para a igreja, a Bíblia já está lá. Porque em casa eles não vão ler de jeito nenhum, então eles já deixam a Bíblia na igreja, que é o único lugar onde eles leem a Bíblia. E alguns só vão para a igreja uma vez por ano na Páscoa. É o culto mais frequentado nos Estados Unidos, é o culto da Páscoa. Muita gente diz, eu sou cristão, eu sou evangélico. E aí se você perguntar, de qual igreja você vai, qual igreja você frequenta? Eu quero ir com você também. Às vezes a pessoa diz, não, só vou na Páscoa do ano que vem. E eles vão uma vez por ano e acham que está muito bem. Acham que é suficiente. E isso não é só lá. Você talvez conhece algumas pessoas que se dizem evangélicos, se dizem cristãos, mas se você olhar, eles não abrem a Bíblia durante a semana, eles vão à igreja às vezes uma vez por mês, no culto da ceia, para não perder a ceia, ou às vezes vão a cada 2, 3 meses, aparecem num culto. Alguns não vão no culto da ceia, porque se eles forem, eles vão dizer, eu não posso participar. Então eles vão num outro culto que não vai ter ceia. Mas, nos dias da Páscoa, nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus. A primeira Páscoa foi lá na saída do Egito, que Deus disse que cada família deveria pegar um cordeiro. Você já viu um cordeiro? Lá no sítio esses dias apareceram alguns. O Dudu disse que acho que são 7 agora, né? Nasceram 2 ontem. E o pai do Luiz tem lá as ovelhas, e às vezes a gente passa, a pastora diz, olha, tem mais 2 ali. Um malhadinho ali, um branquinho ali. Mas na Páscoa, na saída do Egito, naquela 10ª praga que Deus enviou para que Faraó deixasse o povo sair da escravidão, cada família tinha que pegar um cordeiro e matar. E o sangue tinha que ser passado no batente da porta daquela casa. E a família deveria comer aquele cordeiro naquela noite. Tinha até a receita, não era para fazer cozido, tinha que ser assado. Mesmo que a pessoa tivesse uma receita da vovó, não era para fazer a receita da vovó, era para fazer assado. E cada pessoa tinha que comer aquela Páscoa, a primeira Páscoa, com um cajado na mão, com os pés já calçados, com a roupa pronta para sair do Egito naquela noite. Era como se fosse hoje, se Deus dissesse, cada pessoa vai comer em pé, já segurando a mala numa mão, o passaporte na outra, e já pronto com a roupa de viagem, que aliás mudou bastante. Antigamente as pessoas, quando iam viajar de avião, iam de terno e gravata, porque não era todo mundo que viajava de avião. Hoje você vai no aeroporto, tem um viajando de havaiana, tem outro viajando com uma roupa bem tranquilona de casa, né? Mas é como se Deus dissesse, é para comer a primeira Páscoa já com a mochila do Léo nas costas, a bolsa da Carol já pendurada no ombro, já com a chave do carro na mão. Jânio, não é para deixar pendurado, não, já era para estar com a chave do carro na mão, porque eles iam comer essa última Páscoa e o anjo passaria por cima das casas, e aonde tivesse a marca do sangue do cordeiro, o anjo passaria por cima.
Mas nas casas onde não tivesse a marca do sangue daquela primeira Páscoa, o anjo entraria e o filho mais velho, primogênito, seria morto. Era uma questão de fé. Nunca tinha acontecido algo igual, mas as pessoas tinham que crer. Deus falou que vai ser assim, então eu vou obedecer. Eu nunca vi nada parecido, mas se Deus falou, eu vou obedecer. E com certeza até mesmo alguns egípcios obedeceram a ordem, porque na saída do povo do Egito também saiu o que eles falam de um populacho. Eram pessoas que não eram dos hebreus, mas vendo o que Deus estava fazendo para tirar o povo de lá do Egito, eles começaram a ver que era um Deus grande, eles começaram a dizer: eu quero esse Deus, eu quero servir a esse Deus também. Essa foi a primeira Páscoa. E anualmente os judeus precisavam celebrar a Páscoa. E a razão da celebração uma vez por ano é porque quando as crianças perguntassem que cerimônia é essa, eles cantavam músicas, tinham uma sequência certa, cada família fazia a mesma sequência. E quando a criança perguntasse: o que é isso? O que nós estamos comemorando hoje? Aí o pai iria contar a história. Era porque nós fomos escravos no Egito e Deus nos tirou de lá com mão forte. E na última noite, a noite da Páscoa, e Deus nos guardou. Deus guardou o seu irmãozinho mais velho, e ele está vivo até hoje porque nós obedecemos a ordem que Deus tinha dado a Moisés. Anualmente os judeus celebravam. E Jesus, na sua vida, se você olhar os evangelhos e se você olhar pela sequência, ele participou na fase adulta já, de umas 3 cerimônias de Páscoa, porque o ministério dele foi de 3 anos e pouco. Mas na última Páscoa que ele celebrou com seus discípulos, na hora que eles estavam à mesa lá naquele cenáculo, que era uma parte em cima nas casas, Jesus pega aquele vinho e ele pega o pão e ele parte o pão, dá para os seus discípulos e diz: comam desse pão todos, esse é o meu corpo que é dado por vocês. E a Bíblia diz: por semelhante modo, depois de haver enceado, ele pegou o cálice e ele disse: esse é o cálice da nova aliança. Quando ele disse nova aliança, o que aconteceu com a outra aliança? Deixou de ser nova, virou velha. Eu me lembro quando tinha o Vectra, todo mundo queria o Vectra, e de repente lançaram o Vectra novo. Aí o outro Vectra, que algumas pessoas tinham acabado de tirar 0 quilômetros, passou a ser o Vectra velho, porque saiu o Vectra novo. Dos carros de hoje, não me pergunte, que quando a gente vê um carro, a gente pergunta para a Luciana ou para o Alexandre que carro é esse, porque eu já não sei mais nenhum, né? Mas eu já passei o tempo. Quando saiu o Passat, eu lembro que a gente contava quantos Passat a gente já tinha visto. Depois Corcel 2, quantos a gente já tinha visto, né? E a gente competia entre os irmãos. Brasília, quantos? Mas quando Jesus pegou o cálice e ele disse: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Ele estava dizendo: aquela aliança feita lá na saída do Egito, aquela aliança agora é a velha aliança, está ultrapassada, tem algo novo agora, é a nova aliança. Nós somos da nova aliança. Algumas pessoas ainda querem ficar na velha aliança, eles ainda estão querendo viver na lei da velha aliança. Mas Jesus mesmo disse: agora tem uma nova aliança. Mas para compreendermos algumas coisas, especialmente no livro de Hebreus, é necessário a gente voltar no tempo para quando Deus mandou construir o tabernáculo. Nós já tivemos aqui várias aulas de escola dominical falando sobre o tabernáculo. Eu não estou falando daquele tabernáculo de madeira que ficava aqui assim, né? Não é aquele tabernáculo. Eu estou falando do tabernáculo
que Moisés ergueu no deserto. Havia toda uma construção. Eu peguei algumas imagens, salvei no pendrive, mas quando chegou aqui o computador não quis ler. O computador daqui da igreja está dizendo, está na hora de me trocar. Está na hora de me trocar. Então, se alguém se sentir tocado aí e quiser semear um computador antigo, a igreja aceita, tá bom? Mas esse aqui foi meu primeiro computador. Primeiro que eu comprei. Comprei até, eu lembro de quem foi que eu comprei. Mas eu ia trazer para cá para projetar 2 fotos do tabernáculo construído no deserto. Mas vocês são bons de imaginação. E nós vamos imaginar que estamos naquele tabernáculo que havia uma cerca com tecidos, havia um altar bem ali na entrada, onde os animais eram mortos, ovelhas, podia ser novilhas. Se a pessoa era pobre, podia ser pombas, rolinhas. Olha como Deus é especial. Ele não põe, todo mundo tem que ser novilho. Para um rico com um gado à vontade, tirar uma novilha era fácil, tirar uma ovelha era fácil, mas para uma pessoa que às vezes trabalhava como diarista, como jornaleiro, como a Bíblia diz, porque recebia a jornada de trabalho, no final do dia recebia o pagamento. Para adquirir uma ovelha era difícil, então na lei já tinha lá, podia ser rolinha, podia ser pombinha, que a pessoa conseguia colocar a arapuca lá, que o Dudu tem sonhado, né, para as pombinhas. Esses dias ele não está nem mexendo no tablet, porque ele está imaginando uma arapuca para pegar as pombas que vêm comer o que cai do papagaio, né? Mas podia ser um par de rolas, por exemplo. Quando José e Maria vão apresentar Jesus, eles levam um par de rolas. Eles não eram ricos. Mas na entrada do tabernáculo tinha um altar onde os animais eram sacrificados. A pessoa trazia o animal de casa, tinha que ser um animal sem defeito. Não era para pegar lá no rebanho, aquele ali está feio. O lobo mordeu, mas ele escapou. Vou dar aquele para Deus. Vou levar lá para ser sacrificado. Aquele ali está manco. Aquele outro ali tem umas manchas. Ele é meio de cores diferentes. Não, havia vários detalhes. Tinha a idade do animalzinho. Ele não podia ter defeito nenhum. E a pessoa trazia para substituir. É como se Alexandre trouxesse por ele e pela Luciana um cordeirinho para a igreja. Mas era para guardar ele em casa por uns dias. Era para depois viajar com ele até Jerusalém, onde era o templo. Imagina se o Luiz tivesse que trazer um cordeirinho para a igreja, e o Dudu e a Laura brincando com o cordeirinho, a Ágata e a Esther brincando com o cordeirinho, felizes da vida, para depois chegar lá no templo e o cordeirinho ser morto. E não era o sacerdote que matava. Eu estava lendo esses dias, era a pessoa que trazia, tinha que colocar a mão na cabeça da ovelhinha, fazendo a transferência dos pecados, e a pessoa matava o cordeirinho, porque o cordeirinho estava substituindo pelo pecado da pessoa, o cordeirinho morria. Mas a Bíblia diz que o Velho Testamento é sombra do Novo. O cordeirinho já era um anúncio que um dia o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, morreria pelo pecado do Sr. Raul, pelo pecado da Floriane, pelo pecado do Manuel, pelo pecado do Carlos. Jesus morreu, e nós vimos aqui, uma vez por todas. Aquela vez que ele morreu lá naquela cruz, foi por todos nós, pelos que já morreram, pelos que vão nascer, mas não é automático, mas é disponível. É como se alguém dissesse para você: olha, vai lá atrás, pode ir atrás daquele biombo, ali atrás você vai encontrar
Tem algumas notas ali, pode pegar R$100, é para você. Alguns iriam sair correndo, mas outros iriam dizer, imagina que tem R$100 para mim ali, 200, um lobo-guará ali. Alguns iriam dizer, não acredito, já deve ter acabado. Os outros já foram na frente e pegaram mais que 200 cada um. É claro que o que Jesus fez vale muito mais, é impagável. Mas muita gente diz, não, Jesus já salvou tanta gente que já deve ter acabado. Não tem mais salvação para mim, porque o meu pecado é muito grande. Já para o pecado do Aguinaldo, que é tranquilinho, tudo bem, o sangue de Jesus resolve. Da Amélia também, que é tranquila, pelo menos eu acho, né? Não sei, para o Rogério, né? A Irani contou que nas bagunças dela, na sexta-feira da paixão, a mãe já dizia, hoje você não vai apanhar, mas amanhã, sábado de aleluia, e ela já, de manhãzinha, já batia nos filhos pelo que eles tinham feito um dia antes, né? Mas tem gente que acha, não, o meu pecado é grande demais, é muito grande, eu fiz coisas terríveis, para o meu pecado não tem jeito, não tem salvação. O sangue de Jesus é suficiente também. Na terça-feira daquela última semana, semana da Páscoa, Jesus foi ungido. Lembra que a mulher chegou e derramou um perfume sobre a cabeça dele, e alguns disseram, para que esse desperdício? Mas ela já estava preparando profeticamente Jesus para a sepultura, porque os judeus, eles derramavam óleo sobre a pessoa morta. Na quarta-feira foi o dia que Judas foi até o templo e fez o pacto de traição, porque ele achou que esse negócio de andar com Jesus não está dando certo. Faz 3 anos e meio que eu estou andando com ele e parece que ele não vai conquistar. Então tem gente lembrando das bagunças que faziam ali, né? Então Judas pensou, eu achava que ele ia sentar no trono de Davi e eu seria o primeiro tesoureiro, e ele está falando de um reino diferente, um reino de perdão, um reino de paz, um reino de... E aí ele pensou, eu vou sair dessa, mas eu vou pelo menos tirar uma casquinha, eu vou pelo menos levar alguma coisa comigo. E aí ele foi ao templo e ele perguntou o que é que eles dariam se ele traísse Jesus e entregasse para que ele fosse morto. E o preço fechado foi 20 moedas de prata. O preço que era comprado um escravo na época. 20 moedas de prata foi o preço que Judas recebeu, para dizer para os soldados qual que era Jesus. Porque o jeito de Jesus vestir era igual a todo mundo, ele não tinha uma roupa diferenciada como o pessoal que ficava dentro do templo, com as roupas, eles até alongavam as franjas para dizer que eram mais santos, mas Jesus, o soldado chegava e perguntava, quem é Jesus? E ele tinha que dizer, sou eu. Porque olhando assim os discípulos, não dava para ser o Messias. Mas Judas, na quarta-feira, fez o pacto de traição. Na noite da quinta-feira foi a cerimônia da Páscoa que Jesus fez com os discípulos. Depois da cerimônia da Páscoa, eles cantaram um hino e foram para o jardim do Getsêmani. E lá no jardim do Getsêmani, Jesus foi preso, com a ajuda de Judas. Judas deu um beijo em Jesus, porque Judas disse, aquele que eu beijar, pode prender que é Jesus. E quando ele beija Jesus, Jesus disse, com beijo você me trai. Naquela noite da quinta-feira, Jesus foi preso. Naquela mesma noite, contra a lei da época, ele passou por vários julgamentos, várias instâncias, coisas que não podiam acontecer daquele jeito assim, vapt-vupt, julgar e condenar, mas eles fizeram assim, a liderança do templo. Depois ainda enviaram Jesus para o julgamento dos romanos, e na mesma sexta
Ele foi julgado, condenado, castigado, teve que carregar uma parte da cruz, subir até o Gólgota e ser crucificado ali. Ao final do dia, os judeus falam: não pode ficar gente na cruz porque amanhã é sábado, é um dia santo, tem que tirar eles da cruz logo. Então foram olhar os dois que estavam com Jesus, e os que estavam vivos quebraram as pernas para morrer rapidinho. Mas Jesus já estava morto por causa do peso do meu pecado. Eu também já pequei muito e eu preciso cuidar para não pecar amanhã. Todos nós somos suscetíveis a pecar, mas a gente pode viver sem pecar. Seu carro tem o quê? Lá atrás no porta-malas. O que tem no seu porta-malas? Conheci um irmão que era lá de Recife, quando saiu o Monza novo, furou o pneu, ele abriu o porta-mala e ele falou: não tem step. Aí ele ficou lá na rua fazendo sinal para todo Monza que passava. Aí um Monza parou e ele chegou para o motorista e disse: escuta, onde é que fica o step desse carro? Aí o homem disse: vai lá no porta-malas, levanta o carpete, e embaixo do carpete está o step. E aí ele aprendeu, né? Já o Fiat Uno era lá no motor, cada carro tinha uma mudança, mas os nossos carros têm step, mas você não usa o step sempre. Mas se um dia o pneu furar, você tem um step no carro. Você não precisa pecar todos os dias. Você pode viver sem pecar. Posso não pecar. Se porventura alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo. Então a gente precisa voltar para o tabernáculo. Além do altar ali na entrada, onde os animais eram sacrificados, queimados, por causa do pecado da pessoa que levava o animalzinho. E aí você vai ver que nos dias de Jesus teve que limpar o templo, porque o grupo do templo começou a ver ali um bom negócio, um nicho de mercado. E começaram a dizer: você não precisa trazer sua ovelhinha lá da sua cidade, compra no templo. Você viaja tranquilo, não tem que dar comida para ela, não tem que parar para dar água. Você vem aqui no templo, compra sua ovelha aqui, compra sua pombinha aqui, faz troca de dinheiro, tem câmbio aqui também para trocar dinheiro do seu país, da sua cidade, pelo dinheiro que era aceito no templo. E Jesus faz uma limpeza no templo. Mas aquele tabernáculo e depois o templo, depois o permanente, que foi destruído depois, além dessa parte, havia uma cortina grande. E essa cortina, apenas os sacerdotes atravessavam. O povo ficava para o lado de fora da cortina. Do lado de dentro da cortina tinha aquele candelabro, tinha a mesa com os pães, tinha um altar do incenso, e depois tinha uma outra parte que era o Santo dos Santos. Imagina como se fosse aquela salinha ali, só que era um lugar chique, cheio de bonito, e dentro do Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Mas nesse Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Uma vez por ano. Mas ele não entrava de qualquer jeito. Se ele entrasse em pecado lá, ele morria. Então o sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, ele tinha que sacrificar um cordeiro por ele, pelos pecados pessoais dele. Ele tinha que pôr a mão na cabeça do cordeiro, matar o cordeiro era tratado, queimado, havia diferença de cerimônia para cerimônia, mas ele tinha que fazer um sacrifício por ele mesmo. Depois ele cortava também outro cordeiro pelos pecados do povo.
E aí, com esse sangue, ele entrava no Santo dos Santos para ir ali perante a Arca da Aliança e levar sangue lá. É importante nós entendermos isso, porque esse livro de Hebreus está falando de um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que entrou no Santo dos Santos, não no construído por mãos humanas, mas o céu. Não com sangue de animais, mas com o próprio sangue. Nós vamos ler algumas passagens. Nós vamos ver alguns versículos aqui. Hebreus capítulo 4, aliás, Hebreus 2, versículo 17 e 18. Hebreus 2, 17 e 18. Falando ainda do tabernáculo antigo, falando do templo antes de Jesus, o autor de Hebreus escreve dizendo: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, falando de Jesus, ele sofreu, ele passou fome, passou humilhação, passou tristeza, foi abandonado pelos seus discípulos, foi traído por um dos seus companheiros que comia com ele, viajava com ele, o Judas. Jesus sofreu, ele também foi tentado lá no deserto, depois do batismo. Tudo para poder saber o que nós passamos. Hoje eu comentei que aquela encenação que tem nesses dias lá na Nova Jerusalém, no nordeste do Brasil, o diretor, há uns anos atrás, ele dizia, Jesus, como Deus, ele não sentiu dor nenhuma, porque Deus não sente dor. Então Jesus só estava lá fazendo de conta que estava doendo. Não, Jesus, ao mesmo tempo que ele continuava Deus, ele era homem. Ele tinha carne, ele tinha tendões, tinha sangue, sentia dor, sentia fome, sentia sede, sono, cansaço. E na hora da crucificação, ele sentiu a dor de ser perfurado por cravos grandes. Mas ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é passar por situações que nós passamos. E ele passou por muitas tentações, mas ele venceu a todas usando a palavra de Deus. Vai lá para o capítulo 4 de Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Hebreus 4, 14. Hebreus 4,14 diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Lembra que o tabernáculo tinha os sacerdotes, mas tinha um que era o sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos. E aqui está dizendo que Jesus, o Filho de Deus, não como sumo sacerdote, mas como grande sumo sacerdote. Grande sumo sacerdote, que adentrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão,
porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, está falando de Jesus. Pelo contrário, sim, Jesus pode se compadecer de nós. Jesus sabe o que eu e você passamos. Jesus sabe o que é perder um ente querido. Jesus sabe o que é ver falta de fé. Jesus sabe o que é ver gente passando fome, necessidade. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado, mas ele não pecou. Ele foi tentado de várias formas, mas ele não cedeu às tentações. Portanto, porque ele não pecou, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Está passando por problemas? Vai falar com Jesus. Está triste porque alguém te traiu? Vai falar com Jesus. Está com medo de alguma coisa? Fala com Jesus, porque Ele pode se compadecer das suas dores, dos seus problemas, das tentações. Ele sabe o que é, porque Ele foi também. Ele é um sumo sacerdote que nos sustenta. Hoje a gente, na nossa região, a gente quase não sabe o que é âncora. Às vezes quando fala de âncora, pensa naquele camarada que dá o noticiário no Jornal da Noite, o âncora do jornal, que é o apresentador do telejornal que comenta as notícias. É ele que anuncia e chama os repórteres que estão externos. É ele que faz comentários. Esse é o âncora do jornal. No shopping tem as lojas âncora. Todo shopping tem algumas lojas que são âncoras. São as lojas grandes, os supermercados grandes, lojas de departamentos grandes. Se alguém te chamar para alugar uma lojinha num shopping e não tiver loja grande nesse shopping, foge. Porque você que vai ter que chamar cliente para dentro do shopping. Mas as lojas que são âncora, supermercado grande, loja de departamento, elas fazem propaganda. E as pessoas vão lá para buscar as ofertas, para comprar as coisas, e enquanto estão lá no shopping, elas veem a loja do caramelo lá, que solta aquele cheiro no corredor inteiro, né, e todo mundo fica com vontade de comprar. Lugar de brinquedo, lugar de roupa, lugar disso, lugar daquilo, praça de alimentação. As lojas âncoras é que chamam mais gente. Mas os barcos possuem âncoras. A âncora é aquela coisa que parece dois ganchos que eles soltam numa corrente. E o navio está preso nessa corrente. E a âncora desce até o fundo do mar e fica enganchado lá. Fica preso lá. E o vento bate e a chuva vem, mas o barco fica lá perto da âncora. O barco não fica à deriva. Estava vendo um professor de história dizendo que no tempo da Brasil Colônia, aqui no Rio de Janeiro, onde ficava o Dom João, para eles pegarem um barco e irem até Portugal era muito difícil. Porque dependendo das marés, o barco podia aparecer lá na África. Mas, de lá do Nordeste, era mais comum o barco, dependendo das correntezas, das correntes marítimas, era mais fácil o barco chegar rapidinho lá em Portugal. Então as notícias de Portugal chegavam primeiro no Nordeste, depois chegavam no Rio de Janeiro. O Nordeste tinha muita ligação, muita
troca de informações com Portugal, Rio de Janeiro demorava mais. Mas um barco com âncora, ele não fica à deriva, sendo levado de um lado para outro. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Está falando de Jesus. Hebreus 6, 19. Temos esta esperança. Nós temos que ser o povo da esperança. Jesus é a nossa esperança. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário e fica atrás do véu. Lembra que tinha o primeiro véu? Depois, para entrar no Santo dos Santos, tinha um outro véu, uma outra cortina pesada. Aqui está dizendo que Jesus é como uma âncora que já está lá dentro do segundo véu, lá no Santo dos Santos. Se a sua âncora estiver lá dentro, você não vai ficar à deriva. Se a sua esperança está em Jesus, que já está lá dentro do segundo véu, aqui está dizendo o versículo 20, onde Jesus, como precursor é o que vai na frente, entrou por nós, entrou por mim, entrou pela Fernanda, entrou pela Beatriz, ele entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus já está lá no céu. Ele tem que ser a sua âncora. Se você estiver em Cristo, você não vai ser jogado para qualquer lado, qualquer vento de doutrina, qualquer novidade que surge, porque as igrejas sempre inventam novidades. Mas se você está em Cristo, se a sua vida está em Cristo, a sua esperança está em Cristo, e Ele já está lá no Santo dos Santos, vai chegar um momento que você vai ser puxado para lá, para dentro dos Santos dos Santos. E olha que interessante, Hebreus 7, 23 em diante, Hebreus 7, 23 em diante. Esse sacerdote, aliás, o sumo sacerdote no tempo do tabernáculo, depois que ele sacrificava um cordeiro por ele mesmo e outro pela população, que ele entrava no sumo sacerdote, a roupa dele tinha alguns sininhos. Os que já foram lá em casa conhecem a Joy, a labradora lá. A pastora Lúcia sempre dizia, eu quero ter uma labradora, porque eu sempre peguei labradora adulta já. Aí quando nasceu a Joy, a gente descobriu por que todo mundo dava já labrador adulto, porque já não aguentavam mais, né? Mas a Joy, quando era pequenininha, de vez em quando ela fugia. Até que achamos uns guizos redondinhos aqui. Quando eu era criança era muito comum, umas bolinhas que tinham um metalzinho dentro. E aí eu peguei alguns guizos e amarrei numa correntinha e pendurei no pescoço da Joy. E quando ela sumia, a gente ficava chamando, de repente dizia, já está chegando. Porque eu ouvia os guizos balançando. Quem tem vaca fujona, pendura no pescoço aquele chocalho. E aí quando o dono da vaca quer procurar, ele só fica esperando ela mexer um pouquinho, porque quando ela mexe aquele barulho, ele diz, opa, a vaca está para lá, ou a vaca está para cá. Meu pai, quando ele era pastor da Nazareno Central de Campinas, ele tinha um chaveiro que era de todo o templo. Eu acho que ele era 3 vezes isso aqui, pendurado no cinto por um gancho especial. E quando ele subia as escadas, e eu era pequeno, e a gente estava brincando de pega-pega, a gente dizia, psst, meu pai está subindo. Aí a gente ficava tranquilo, esperava, porque a gente ouvia aquela chave subindo as escadas. O sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos,
A roupa dele tinha alguns sininhos e romãs, porque se os sininhos parassem de tocar lá dentro, é porque ele tinha entrado com pecado, ele não tinha confessado direito não. E aí ele morria lá dentro. E alguns dizem que ele entrava com uma cordinha amarrada na cintura, que se ele morresse lá, sem essa cordinha, só no ano seguinte, quando outro sacerdote fosse entrar lá, imagina o medo, né? Aí que ia tirar o ex-sumo sacerdote lá de dentro. Mas Jesus é o sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos. Versículo 23 do capítulo 7 de Hebreus. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número. Tinha muitos sacerdotes, porque a morte os impedia de continuar. O sacerdote morria, acabava o ministério dele. Tinha que escolher outro. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, ele já ressuscitou, está vivo, porque ele continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, não muda, não precisa de outro, continua Jesus como sumo sacerdote. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. Você quer se aproximar de Deus? Não tem outro jeito, não tem atalho para chegar para Deus. Só tem um caminho, que é Jesus. Se você entregar a sua vida para Jesus Cristo, deixar Ele entrar na sua vida, pedir perdão pelos seus pecados, deixar que Ele seja o seu Senhor, e o Senhor manda, quem pode manda, quem é inteligente obedece, então você vai obedecer Jesus. Se você tem Jesus, Ele pode te salvar totalmente. Ele pode salvar totalmente os que por Ele se aproximam de Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Jesus está vivo e está intercedendo por você. Às vezes Ele diz: e Deus, Sebastião está passando por uma situação essa semana, eu sei o que ele está passando, porque eu conheci pessoas que passaram por algo parecido. A Hidra está passando por uma situação que eu vi algumas pessoas passarem. Ele pode se compadecer e Ele intercede por nós. Porque nos convinha, versículo 26, um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula. Lembra que a ovelhinha não podia ter defeito, não podia estar machucado, não podia estar com sarna, não podia estar... tinha que estar perfeito. Jesus é sem mácula, separado dos pecados e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas. Jesus morreu uma só vez. Quando a gente toma a ceia aqui no primeiro domingo do mês, Jesus não está morrendo de novo, porque a Bíblia diz que Jesus morreu uma só vez, e aquela uma só vez foi por todas. Jesus não morre cada vez que celebramos a ceia, é assim que os evangélicos, cristãos evangélicos entendem. A Bíblia está dizendo que Ele morreu uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Versículo 28. Porque a lei constitui homens sujeitos à fraqueza como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Vai lá agora para o capítulo 9 de Hebreus.
capítulo 9 de Hebreus, versículo 24. Esse é o trecho que nós lemos no começo. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós. Esse nós você pode dizer por mim, você pode dizer Jesus está agora diante de Deus, comparecendo por mim, comparecendo agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio, sangue de ovelha, sangue de... Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como ao homem está ordenado morrerem uma só vez. Eu sei que para algumas pessoas isso é estranho, porque aprenderam a vida toda a reencarnação. Morre, reencarna, nasce de novo, vive, morre, reencarna, nasce de novo, até ficar puro. Essa é a doutrina da reencarnação. No Brasil, chegou só a da reencarnação melhorando. Na Índia, eles creem que pode ser uma reencarnação que vem, assim, como eles dizem, no estágio inferior. É por isso que eles não matam nenhum bicho, nenhum inseto. Sabe aquele inseto que corre na sua casa e às vezes voa? Lá não pode matar, porque pode ser o vovô que morreu e voltou. Pode ser a vovó que voltou. E aí eles não matam, porque eles creem na reencarnação, que pode até reencarnar como um animal, como um inseto, até ficar puro. Mas o livro de Hebreus, e nós como cristãos precisamos crer na Bíblia, está dizendo que ao homem está ordenado, aos homens, está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Vai ter um julgamento. Vai ter um julgamento, e o julgamento não vai ser por grupo de pessoas, como temos visto recentemente. Gente sendo condenado a 17 anos em grupo, assim, a esse grupo 17 anos para eles. Aquele grupo lá 16. Não, o julgamento vai ser individual. É você e Deus. Não vai poder levar o pastor para dizer: o pastor, me ajuda aí que essa aula aí eu não fui naquele dia na escola dominical, essa pergunta aí eu não sei responder. Não vai poder levar o pastor, porque eu também vou passar no meu julgamento. E eu não vou poder levar você para dizer: me ajuda aí, fala que você foi ajudado porque eu fui lá e eu preguei o evangelho e você subiu para o céu porque eu preguei o evangelho. Não, vai ser eu e Deus. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também, versículo 28, Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, foi uma vez só que ele morreu na cruz, para tirar os pecados de muitos. Espero que os seus sejam, que você esteja nesse muitos, aí você que decide, não é obrigado, é opcional, tá bom? Não é obrigado estar nesse grupo, se você quiser, ele pode te incluir nesse grupo. Tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam
nele. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, não vai ter segunda época. Só os mais antigos sabem o que é segunda época. Era se não tirava nota nas provas, aí ficava para segunda época. Depois mudaram para recuperação. Aí tinha que fazer uma prova do ano inteiro, aí era complicado, né? Quando Jesus voltar, Ele não vai dar outra chance. Você não acertou sua vida antes, mas tudo bem, vamos conversar agora. Não, quando Ele vier, Ele vai vir buscar aqueles que estarão esperando por Ele. Jesus viveu sem pecar. Ele morreu no meu e no seu lugar. Por meio dele nós temos perdão dos pecados, não importa quais foram os seus pecados. Você sabe, Deus sabe quais são. O inimigo viu alguns, de vez em quando ele vai lembrar para você, você lembra o que você fez aquela vez? Mas se você já pediu perdão pelos seus pecados para Deus, Deus já perdoou. E você pode dizer ao inimigo: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Por meio dele nós também podemos ser santificados. Lembra que eu disse que nós temos um step no carro? Você não fura o pneu todo dia? Da mesma forma, você não precisa pecar todos os dias. Mas se pecar, Jesus é o advogado. Mas você pode, às vezes, terminar o dia e dizer: Deus, obrigado, hoje, pelo que eu me lembro, não tem nada que eu fiz contrário à tua vontade. Você pode viver sem pecar. Hebreus 10:10. Hebreus 10, versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Você pode viver sem pecar. Se você tentar sozinho, não vai conseguir. Você não vai conseguir viver sem pecar. Mas se você tiver Jesus no seu coração, e Ele for a sua âncora já lá dentro do Santo dos Santos do céu, e você permitir que Ele use você no dia a dia, que Ele te conduza, que Ele diga: não vai por aí, vai por ali, não responde bravo, responde brando, não mente, fala a verdade, não enrola, fale que você não fez o que tinha que ter feito. Jesus vai te ajudar. E você vai poder andar na presença de Deus, de vitória em vitória. Cristo pode te santificar, mas também não é automático. Você precisa se consagrar, você precisa buscar e dizer: Deus, que o Espírito Santo possa encher a minha vida. Porque eu sozinho não consigo. Eu sozinho quero fazer umas coisas erradas. Eu sozinho quero, às vezes, meter os pés pelas mãos. Às vezes eu quero falar o que não devia falar. Deixe o Espírito Santo entrar na sua vida. E para terminar, ainda no capítulo 10 de Hebreus, versículo 19. Eu falei que a gente ia passear em Hebreus hoje. Hebreus 10, 19 diz: portanto, depois de ter falado tudo isso, portanto, Isabel, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, se Jesus morreu por você e o sangue dele está sobre a sua vida,
você pode entrar no santuário de Deus sem medo, sem culpa, sem consciência pesada. Os pecados já foram perdoados, eu já pedi perdão e Deus perdoou. Você pode entrar com ousadia pelo novo e vivo caminho que Jesus nos abriu por meio do véu. O véu que separava esta parte daquela outra parte que o sacerdote entrava uma vez por ano. No dia que Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Agora o acesso a Deus está liberado. Não por você mesmo sozinho, mas em Cristo você tem acesso a Deus. Em Cristo você é sacerdote de Deus. Em Cristo você é chamado a falar com Deus e ouvir o que Deus quer falar para as pessoas. Com o sangue de Cristo sobre a sua vida, Hebreus está dizendo, você pode ter ousadia para falar com Deus. Você não precisa ficar com vergonha de Deus. Você não precisa ficar com medo de Deus. Você vai chegar para falar com Deus, não por suas próprias forças, mas porque o sangue de Cristo está sobre a sua vida. E Ele morreu como cordeiro sem defeito. Tendo, versículo 21, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem que é esse grande sacerdote? Jesus Cristo. Aproximemo-nos com consciência e o corpo lavado com água pura. Água pura de quem? De Cristo, que nos lava pela palavra dele. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa, ele cumpre as promessas que fez. Qual foi a promessa que Jesus fez? Ele disse, eu vou voltar para buscar a minha igreja. Se você é parte da igreja de Cristo, tenha essa esperança, porque Ele prometeu, Ele vai voltar. Cuidemos também de nos animar uns aos outros. Não cuida só da sua vida, mas cuida da vida do seu irmão, da sua irmã, dos seus filhos, seus netos, das pessoas da igreja, das pessoas das outras igrejas, das pessoas que não são da igreja, as convida para vir para a igreja. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de congregar. Congregar é se reunir. O autor de Hebreus está dizendo, não para de se reunir. Porque tem gente que fala, eu sou crente, mas eu sou crente sozinho em casa. Eu sou cristão sozinho em casa. Eu leio a Bíblia, eu faço minhas orações e está tudo bem. Sozinho você é como uma brasa tirada da churrasqueira e colocada do lado, em cima da pia. Daqui a pouquinho ela vai soltar uma fumacinha, vai deixar de ficar vermelha, vai ficar pretinha, vai virar um carvãozinho frio, e você vai poder segurar na mão. Vai poder guardar no meio dos papéis, não vai pegar fogo mais. Sozinho é como uma brasa tirada do fogo. Mas quando você se congrega com outros cristãos, um ajuda o outro, você tem dons que eu não tenho. E eu tenho dons que vocês não têm. E juntos a gente compartilha os dons. Um vem e compartilha o dom do ensino, o outro vem e compartilha o dom da sabedoria, e às vezes está precisando tomar uma decisão e o irmão lá tem dom de sabedoria. Toda vez que ele dá um conselho, é um conselho assim, na palavra, e você põe em prática e você fala, puxa, ainda bem que eu segui o conselho do irmão que tem dom da sabedoria. Nós compartilhamos os dons e não deixemos de congregarmos-nos neles, como é costume de alguns. Pelo contrário,
façamos admoestações, ajuda seu irmão, alerta quando ele está errado, fala para ele: irmão, você está sumido. Por quê? O que aconteceu? O que o pastor fez? O que a pastora fez? O que a igreja te fez? E às vezes a pessoa fala: não fez nada. Por isso mesmo, não fizeram nada. Às vezes a pessoa queria levar uma bronca e não levou a bronca. Às vezes a pessoa queria que alguém dissesse: está faltando muito, e ninguém falou nada. Porque tem gente que acha ruim e se pergunta: por que faltou? Puxa, não pode faltar, que já está reclamando, né? E tem gente que é ao contrário, se não perguntar, que acha ruim. Façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A volta de Cristo está próxima. Ele é o sumo sacerdote que já entrou no Santo dos Santos. Se Ele é a sua âncora, através dele você vai poder ir para lá também. Versículo 26. Porque se continuarmos a pecar de propósito, aí está falando pecar de propósito. A pessoa sabe que não pode mentir, mas continua mentindo. Sabe que não pode roubar, mas continua dando umas roubadinhas de vez em quando. Sabe que não pode adulterar, mas de vez em quando dá umas cantadinhas aqui, outras cantadinhas ali. É ficar pecando de propósito. É diferente da pessoa que de repente para e o Espírito Santo fala: opa, não foi legal. Ih, Deus, caí de novo, perdão. É diferente da pessoa que quer pecar de propósito. Ela sabe que está errado, mas eu vou tirar vantagem, eu vou ficar rico, eu vou sair ganhando dessa, se continuarmos a pecar, versículo 26, de propósito, depois de termos recebido conhecimento da verdade. Quem que é a verdade? Jesus. Se você já conhece a verdade, que é Jesus, já sabe que não é para pecar, já sabe que Ele é poderoso para te salvar do pecado, mas se continuar pecando de propósito, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os seus adversários. E agora, o que a gente faz com tudo isso? O que a gente faz com essa mensagem de que agora eu não preciso trazer uma ovelhinha toda semana para a igreja para pedir perdão pelos meus pecados, mas Jesus é o Cordeiro que morreu de uma vez por todas? O que eu tenho que fazer? Você tem que aceitar que o que Ele fez na cruz, Ele também fez por você. Porque às vezes é fácil pensar: não, Ele fez pela Fernanda, Ele fez pelo Firmino. Sim, pelo Firmino sim, Jesus morreu na cruz por causa do Firmino, tenho certeza. Mas por mim, que já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo, por mim não. Jesus morreu por você também. Jesus morreu naquela cruz. Se só existisse você no mundo como pecador, Jesus também teria morrido lá naquela cruz por você, sendo a única pessoa do mundo precisando. Mas você não é o único. Todos nós aqui já pecamos. Eu posso afirmar. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E às vezes o pecado começa cedinho, como a birra, né? Quero colo, minha mãe não dá colo, mas eu quero colo. E aí faz birra. Algumas pessoas disseram para o meu pai, quando ele era vivo, e ele dava aula no seminário, alguns alunos disseram: eu não acho que a criança já nasce com o pecado dentro dela. Aí meu pai dizia para as pessoas: não, tudo bem, deixa esse assunto parado, lá na frente, quando você tiver filho, a gente volta a conversar. Né?
que a gente descobre que as crianças logo de cedo já dão um jeitinho de mentir, já dão um jeitinho de jogar a culpa para o outro. Quem fez isso? Foi o vovô. Foi o vovô. Quem fez isso? Foi o vovô. Quem fez isso? Fui eu. Né? Depois de pressionar um pouquinho, mas logo cedo. Mas Jesus morreu por todos. Morreu pelos bebezinhos, morreu pela Esther, morreu por mim, que já estou nos meus 62, morreu por todos nós. Mas para Ele ser o seu Salvador, é você que tem que dizer: Jesus, eu sou pecador. Eu que tinha que ter morrido naquela cruz, mas o Senhor quis tomar o meu lugar, e eu quero pedir que o Senhor também me limpe o coração. Vem morar no meu coração, seja também o meu Salvador, o meu Cordeiro. Tira o meu pecado. É você quem tem que fazer esse convite para Ele. Eu não posso, de maneira nenhuma, abrir o seu coração para Jesus entrar. Eu gostaria de abrir sua cabeça e colocar Jesus lá dentro, mas eu não posso. Gostaria de abrir seu coração e pôr Jesus Cristo lá como Senhor e Salvador, mas eu não posso. Quem tem a chave da sua vida é você. É você quem decide se Jesus vai entrar ou se ele vai ficar lá de fora. Eu cuido da minha vida sozinho, da minha vida eu sei cuidar, mas você não sabe. Jesus sabe cuidar da sua vida. E Ele está batendo a porta. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele vai entrar. Abaixe sua cabeça, feche seu olho. Aquele sacrifício de Jesus na cruz também foi por você. Você vai deixar para lá? Você vai desperdiçar esse presente gratuito de Deus? Você não tem que pagar nada por esse presente, é presente. É de graça. Jesus que pagou o preço. É de graça para a gente. Mas para Jesus foi caro. Você vai recusar esse presente? Jesus quer entrar na sua vida. Se você ainda não fez esse convite para Ele, Ele quer entrar na sua vida, perdoar os seus pecados, te ajudar. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Com Jesus é muito melhor do que sem Ele. Com Jesus você vai vencer melhor as situações da vida. Ele vai te ensinar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te capacitar a dizer não para as tentações. Que não sobreveio tentação maior do que aquela que vocês possam suportar, diz a Bíblia. Pelo contrário, junto com a tentação virá o escape. Então não tem tentação muito forte. Se você está caindo nas tentações é porque você está tentando sozinho. Mas deixa Jesus entrar. Jesus Cristo quer entrar na sua vida. Quer perdoar os seus pecados. Quer limpar as suas feridas, quer trazer cura na sua vida, quer te ajudar a perdoar pessoas que te magoaram, que te ofenderam, que fizeram algo contra você, mas Ele também quer perdoar todos os seus pecados. Ele pode fazer isso. Você quer hoje receber esse presente? Se você quer, eu quero orar por você. Fique em pé.
Fique em pé, eu quero orar por você. Eu quero orar. Se você quer orar, se você entendeu a mensagem, você quer orar hoje. Talvez você tenha entendido uma parte, mas hoje pensando no sumo sacerdócio de Jesus como Cordeiro de Deus, aquele que morreu na cruz por você. E você quer hoje dizer: Jesus, eu reconheço, quero te receber como Senhor da minha vida. Sou pecador, me perdoa, limpa minha vida. Fique em pé para receber essa oração. Se você quer fazer esse convite hoje, fique em pé. Nós queremos orar por você hoje e no restante dos dias estar orando por você. Deixa Jesus entrar. Amém? Eu vou orar por vocês primeiro. A Deus, cada um desses que estão de pé hoje, talvez alguma parte do sacrifício de Jesus faltava ser compreendida. E hoje ficou mais clara. Que o Senhor seja a âncora da vida deles, firmada lá no céu, na certeza de que um dia seremos levados para lá, de não estarmos à deriva, vivendo a vida de qualquer jeito. O Senhor conhece os corações, o Senhor sabe o que cada um está orando agora, o Senhor sabe o que alguns estão confessando de pecados agora. O Senhor está ouvindo essas orações, o Senhor deseja entrar e permanecer nesses corações, fazendo algo novo, libertando, transformando, fazendo uma nova pessoa. O Senhor quer que ela nasça de novo. Obrigado, Deus. Continua trabalhando nesses corações. Podem sentar. Agora eu quero falar com todos. Você compreendeu o que Cristo passou? Compreendeu um pouco mais sobre o que Jesus representa no plano de salvação? Tudo era só sombra, era só uma miniatura do que aconteceria depois, com a chegada de Cristo, com o que Cristo fez por você. Lembra, Cristo está à direita de Deus e Ele está intercedendo por nós. Entrega para Ele tudo, fala para Ele tudo, que está te preocupando, que está te atrapalhando. Fala com Cristo. Vamos orar? Ó Deus, cada pessoa que está aqui na igreja hoje, os que vão acompanhar a gravação depois, obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Senhor enviou Jesus como homem, com limitações como temos, de precisar caminhar, de precisar comer, dormir para descansar, para que Ele entendesse tudo o que passamos, mas Ele morreu na cruz. E obrigado porque essa mensagem está disponível para todos nós e através de nós para outras pessoas. Que através de nós outros possam ouvir falar de Jesus. O Jesus que salva, o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que santifica os crentes e pode nos ajudar a viver sem pecar. Eu posso viver sem pecar se eu permitir que o Espírito Santo me conduza cada dia da minha vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Deus te abençoe. Eu sei que lemos bastante de Hebreus hoje, mas eu te recomendo ler mais uma vez o livro de Hebreus. Leia e você vai descobrir algo novo.
Deus, e Ele está intercedendo por nós. Entrega para Ele tudo, fala para Ele tudo, que está te preocupando, que está te atrapalhando. Fala com Cristo. Vamos orar? Ó Deus, cada pessoa que está aqui na igreja hoje, os que vão acompanhar a gravação depois, obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Senhor enviou Jesus como homem, com limitações como temos, de precisar caminhar, de precisar comer, dormir para descansar, para que Ele entendesse tudo o que passamos, mas Ele morreu na cruz. E obrigado porque essa mensagem está disponível para todos nós e através de nós para outras pessoas. Que através de nós outros possam ouvir falar de Jesus. O Jesus que salva, o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que santifica os crentes e pode nos ajudar a viver sem pecar. Eu posso viver sem pecar se eu permitir que o Espírito Santo me conduza cada dia da minha vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.